Glória a Deus. Louvado e exaltado seja para sempre o nome do Senhor. Quero neste momento cumprimentar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos felizes por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite de estarmos aqui para transmitirmos esta live, a live EBD da Escola Bíblica Dominical, e nós teremos a nossa lição número 5. Louvamos a Deus por esta rica e maravilhosa oportunidade que você nos concede, que o Senhor nos concede de estarmos aqui mais uma vez para juntos aprendermos da poderosa palavra de Deus. Quero convidar você neste momento, você que está nos assistindo, que está nos acompanhando, vá compartilhando com seus amigos, com seus familiares. Aí vamos trazer o maior número de pessoas para que possam aprender, crescer no conhecimento da palavra de Deus, que isso é muito importante, é de suma importância, é imprescindível para o povo de Deus ter conhecimento da palavra de Deus. É por isso que nós temos colocado em nosso coração, acredito que esse propósito vem de Deus, de estarmos aqui todos os sábados para trazermos aqui um resumo da EBD. Nossa lição é a lição de amanhã, dia 1º de agosto. Porém, todos os sábados, Deus tem nos dado a oportunidade de estarmos aqui para tratarmos do assunto de forma bem resumida, né? Bem resumida. Claro que amanhã, na sua EBD, na sua igreja, você irá ter com mais profundidade, com mais tempo aí com o seu professor, a tratar desse assunto tão maravilhoso. Quero convidar você neste momento para nós fazermos uma oração. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, Senhor da glória, Deus bendito, Deus eterno, em nome de teu Filho amado Jesus, neste momento, ó Pai, queremos nos colocar à tua inteira disposição para sermos usados como canal, como instrumento, para transmitir, para passar aqui, meu Pai, o ensinamento da tua palavra para todos os teus filhos, tuas filhas, teus servos, tuas servas que irão compartilhar conosco agora, deste momento, aqueles que irão assistir depois, meu Senhor, porque este vídeo ficará na nossa plataforma no Facebook, para quem quiser acessar, assistir. Que assim o Senhor possa trazer a luz do teu conhecimento, do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, nos dando graça, sabedoria, discernimento e ousadia, Pai, para falarmos a tua palavra, e assim abençoa cada um dos meus irmãos, minhas irmãs, em nome de Jesus. Glória a Deus. Temos aqui o nosso amado irmão Valtemir dos Santos Lourenço. A paz do Senhor, glória a Deus. Obrigado pela sua companhia, meu querido. Deus continue abençoando a sua vida e a toda a sua família. Vamos aqui, meus queridos, como eu já falei, nós iremos tratar da lição número 5, que tem como tema, na nossa live aí está descrito também, né? É o reinado de Acasias. Nós iremos tratar desse tema, sobre o reinado desse rei. Nós iremos aqui abordar questões, né, sobre descrever a idolatria e a infidelidade de Acasias, assinalar a coragem de Elias, identificar as consequências dos atos de Acasias. É o que nós iremos aprender. O nosso textuário nos diz: tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Salmo 7, versículo 9. A verdade prática nos ensina dizendo: a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independente de classe, raça ou credo. Nós já falamos na lição passada, teve 2 lições já que nós tratamos, em que o personagem Elias, ele é um dos personagens principais. Esta é a 3ª lição. E nós iremos ter mais uma lição ainda, em que Elias ainda aparece como um dos personagens principais do assunto, né? E nós vemos, meus queridos, que nas lições anteriores nós tiramos ensinamentos que falam exatamente dessa questão do exemplo. Elias como um exemplo para todo cristão, um exemplo de fidelidade, de submissão e de coragem.
E aqui nós vamos tratar exatamente disso. Ele é um exemplo de... Elias é um exemplo e incentivo, quer dizer, ele nos incentiva a procurarmos a cada dia sermos fiéis e exercermos com zelo, com autoridade, com determinação a nossa chamada no reino de Deus. Eu estava até analisando o dia desse, nós precisamos hoje em dia, nos dias atuais, de exemplos assim, de mais exemplos de homens e mulheres de coragem, de determinação, de ousadia, para influenciar os demais cristãos, né? Isso é muito importante, é muito bom, porque ele serve como exemplo, incentivo para todos que são chamados a pregar e exortar segundo a palavra de Deus. É um grande exemplo para nós cristãos no dia de hoje, o profeta Elias. A nossa leitura bíblica em classe, meus queridos, está em 2 Reis, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 8, e o versículo 13 ao versículo 17. Se você quiser nos acompanhar, é uma leitura um pouco extensa, mas como aconteceu na semana passada, nós até falamos que era extensa, mas bom que, se alguém ainda não leu a Bíblia hoje, é uma oportunidade de ler, né? É uma oportunidade de acompanhar, de fazer essa leitura, porque Deus ele nos concede uma oportunidade, tá bom? É uma oportunidade de a gente ler. Vamos lá. Assim nos diz a palavra de Deus. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. E caiu Acazia pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide perguntai a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? E, por isso, assim diz o Senhor, da cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e ele lhes disse: Que há, que voltastes? E eles lhe disseram: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: Assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: Qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: Era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tisbita. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio, e pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe, e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: Assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiro a consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porventura porque não há Deus em Israel para consultar sua palavra? Portanto, desta cama que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor, que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano segundo de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filhos. Glória a Deus. Esta é a nossa leitura bíblica em classe para a fundamentação do estudo da lição que nós iremos tratar a partir deste momento. O reinado de Acasias. Meus queridos, nós temos aqui a nossa introdução. A você que está entrando neste momento, Luciana Souza, boa noite, glória a Deus. Paz do Senhor, minha querida. Deus continue abençoando a sua vida e sua família. A você que está entrando, a você que está nos acompanhando neste momento, compartilhe aí com os teus amigos, chama os teus familiares, né? E vamos aqui juntos aprendermos da poderosa
palavra de Deus. É um ensinamento muito bom, que vai nos trazer muitos ensinamentos, muitas correções e, com certeza, edificação para a nossa vida espiritual. A introdução diz o seguinte: o reinado de Acasias foi fortemente marcado pela idolatria, assim como de seus antepassados. Após uma queda da sacada do Palácio Real e, consequentemente, ferimento, Acasias cometeu um ato de infidelidade a Deus ao consultar Baal-zebub sobre o seu destino. O Senhor, através do profeta Elias, advertiu severamente o rei sobre este gravíssimo erro, anunciando o decreto de sua morte. Segundo Reis, capítulo 1, versículo de número 16. A introdução já nos traz algumas informações com relação ao assunto que nós iremos tratar. A questão da idolatria, que o reinado, não somente o reinado de Acasias, mas nós vamos ver no decorrer dessa lição, a partir do primeiro ponto aqui, que a idolatria ela tomou proporções alarmantes durante o reinado dos reis de Israel, principalmente o reino do norte, né? Porque Israel foi dividido em dois reinos, como nós já tratamos nessa lição. O reinado do sul, composto por Judá e Benjamim, e o reinado do norte, composto pelas demais 10 tribos, né, de Israel, que o primeiro rei foi Jeroboão, e o primeiro rei depois da divisão do reino foi Roboão, filho de Salomão, porque Israel ele foi unificado apenas durante 3 reinados: o reinado de Saul, o reinado de Davi e o reinado de Salomão. Quando Roboão assume, acontece a divisão do reino. E tanto o reino do norte como o reino do sul, eles tiveram os seus momentos de idolatria. Claro que Judá, com a proporção bem menor, e o reino do norte com uma proporção muito grande. Muito grande. Quase todos os reis do reino do norte, do reino de Israel, eles foram pessoas idólatras. Enquanto que o reinado do sul teve poucos, né? Teve menos reis que foram idólatras e que seguiram nesse caminho da idolatria. Mas o reinado de Acasias, ele foi fortemente marcado pela idolatria. Alcançou uma proporção bem maior do que os demais reis que o antecederam. E houve ali um acidente com o rei, ele caiu da sacada do Palácio Real, se feriu gravemente, e ele manda consultar o seu Deus, né, que era Baal-zebub, o senhor das moscas, ou Deus mosca, como alguns costumam chamar. E sobre o seu destino, se ele sararia daquela enfermidade ou não sararia. E isso, Deus envia Elias, e Elias traz uma mensagem de Deus, repreendendo aquele rei e falando a sua sentença, que seria a morte. Tá bom? Nós iremos ver muitas coisas aqui relacionadas a esse assunto. Isso é apenas a introdução para nós podermos adentrar o nosso tema, o nosso estudo. Glória a Deus. Você que está nos acompanhando, pode mandar uma mensagem dizendo de onde você é. E nós teremos o maior prazer de mandar para uma paz do Senhor, uma saudação para você. É uma alegria muito grande tê-los conosco. Louvado seja Deus. Meu nome é José Elmodan. Sou obreiro aqui da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central de Messejana. Nosso pastor presidente, o pastor Moacir de Paula. E eu congrego na Lagoa Redonda 3, aqui no campo de Messejana. E estamos aqui com uma missão gloriosa que nos enche o coração de alegria de estarmos aqui participando dessa live e, ao mesmo tempo, sabendo que Deus tem nos abençoado, tem nos direcionado para fazer este abençoado e edificante trabalho. Louvado seja Deus. Vou ver as vossas orações, que vocês possam orar, interceder por nós, para que Deus possa nos usar. Porque o objetivo nosso é trazer uma palavra que venha, um ensino que venha trazer edificação para a sua vida. Onde você venha crescer espiritualmente, onde você venha ter o conhecimento mais sólido das Sagradas Escrituras e se tornar uma pessoa mais fervorosa, uma pessoa mais segura, com uma fé mais abalizada, para continuar a caminhada rumo às mansões celestiais. Esse é o nosso foco, é o nosso objetivo,
que nós temos para com esse estudo. O primeiro ponto, nós queremos aqui dividir aqui rapidinho, para nós terminarmos num tempo bem legal, para que você não se enfade da gente, né? E você possa aqui acompanhar toda a nossa live. Um reinado marcado pela idolatria. Olha aqui. Primeiro subponto, o Deus de Acasias. Eu quero chamar a sua atenção, você que tem revista, você pode acompanhar aí na sua revista, o primeiro subponto, a revista aqui, vai falar o primeiro ponto, primeiro subponto. O Deus de Acasias. O Deus aqui de Acasias está com D minúsculo. O Deus de Israel, o Deus verdadeiro, ele se escreve seu nome com D maiúsculo. Só observando que nós podemos dar continuidade. Acasias era um filho de Acabe e Jezabel, e foi sucessor de seu pai no trono de Israel. Acasias venerava o deus Baal-zebub de Ecrom, uma das 5 cidades dos filisteus, a sudoeste de Canaã. Ao adoecer em razão de uma queda, enviou mensageiros para consultar essa divindade, a fim de saber se viveria ou morreria. Vamos lá. O primeiro subponto vai mostrar o Deus de Acasias com D minúsculo. Um Deus falso. Baal-zebub era uma divindade adorada pelos filisteus, principalmente da cidade de Ecrom. A Filístia era constituída de 5 cidades. Primeiro, Ecrom, que nós temos aqui, Gate, Asdod, Askelon e Gate. E este Deus, esse falso Deus, era uma divindade da cidade de Ecrom. E nós vemos aqui, a primeira lição que nós aprendemos aqui, meus queridos, com relação ao tema, é a questão do Deus com D minúsculo. Olha, abra a sua Bíblia, se você quiser acompanhar, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Anote, se você quiser, na sua revista aí, você que é professor, você que é aluno, anote, porque essas anotações são boas, para que você possa enriquecer mais o seu conteúdo didático. Olha o que aqui diz. A primeira coisa que a gente aprende aqui é a questão da cegueira espiritual. Acasias, ele era judeu. E ele conhecia, ouvia falar e via os feitos do Deus de Israel. Do Deus verdadeiro. Do Deus com D maiúsculo. Mas ele se tornou idólatra. Um adorador de Baal-zebub, que não era Deus. Era um ídolo, um falso Deus. E esta cegueira espiritual veio sobre a vida dele. Ele perdeu a visão, o discernimento com relação ao verdadeiro Deus. E passou a adorar aquele falso Deus que não era Deus. A cegueira espiritual está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, dizendo o seguinte: porque o Deus desse século, Deus com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que neles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Essa cegueira espiritual que acontece nos dias de hoje, tanto no período do apóstolo Paulo, quando Paulo escreveu a sua segunda carta à igreja de Corinto, ela acontecia também no Antigo Testamento. Ela passou também a fazer parte da vida de muitas pessoas, inclusive autoridades, como no caso do rei Acasias, e outros reis também do Reino do Norte, no caso de Jeroboão, que nós estudamos já sobre a idolatria de Jeroboão, em que ele colocou 2 bezerros, um em Dan e o outro em Siquém, para que o povo não necessitasse subir para Jerusalém para adoração, com medo que o povo fosse a Jerusalém e lá eles se unissem ao rei Roboão e tornassem a ele e o seu reinado ali se acabasse. Nós até falamos na lição que foi abordada a questão de Roboão sobre a questão da sua incredulidade, da sua falta de fé no Deus de Israel. Porque Deus havia prometido para ele, Deus havia dito para ele através do profeta Aías, que iria dividir o reino, isso no tempo do rei Salomão ainda, e que iria dar 10 tribos para ele.
e Roboão ficaria com 2 tribos. É Deus que havia falado diretamente com Jeroboão. Quando o profeta rasga as vestes, a veste de Roboão, em 12 pedaços, coloca 10 para Jeroboão e deixa 2 separados para a semente de Davi. Mas ele não creu, ele não acreditou. Ele não teve aquela convicção no seu coração de que Deus iria cumprir a sua promessa para ele. E ele apelou para incentivar e seduzir o povo à idolatria. Da mesma forma, Acasias, vamos ver aqui que ele viu, ele contemplou os milagres, ele viu os feitos do Deus de Israel. Mesmo assim, ele envedou pela idolatria, por causa da cegueira espiritual, porque o Deus desse século, Deus com D minúsculo, que operava também naqueles dias, cegou, e ele não conseguia mais ver o Deus Todo-Poderoso, o único Deus, que é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Primeira coisa que nós vemos essa questão da cegueira espiritual aqui na vida deste homem. Louvado seja Deus. O Deus de Acasias, né? Acasias era o rei. Isso é triste, né? Na vida de uma pessoa que era um rei, que era uma autoridade, ele ter um falso Deus, ser um idólatra. E lá no Salmo 33, no versículo 12, vai dizer que bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Glória a Deus. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. E essa questão de liderança é muito importante. Questão de liderança é algo imprescindível. Uma liderança sábia, uma liderança com temor de Deus, uma liderança que tenha compromisso com a palavra de Deus, é uma liderança que vai trazer bênção para os seus liderados. No caso aqui, o rei de Israel, e no caso aqui, de presidentes, de governadores. Se forem pessoas tementes a Deus, que tiverem o Deus de Israel como seu Deus, eles serão bem-aventurados, serão felizes, e todos os seus liderados também serão abençoados. Também será ruim, né, no caso que, se for o contrário, pessoas incrédulas, pessoas idólatras, também trarão consequências negativas para a nação, para os seus liderados, porque isso é consequência. Vamos ver aqui um tratar mais à frente sobre esse assunto. Mas o importante aqui, que nós aprendemos aqui, o Deus de Acasias com D minúsculo, vai nos mostrar sobre a cegueira espiritual desse rei, que preferiu servir a um Deus falso do que servir a um Deus verdadeiro, que era o Deus de Israel. Glória a Deus. E enviou mensageiros, né, para consultarem ao Baal-zebub. Baal-zebub era o Deus mosca, o Deus das moscas. E segundo os filisteus, ele tinha o dom de profecia. O dom de profecia. Eles acreditavam que ele tinha esse dom. E como ele venerava esse Deus, Acasias ele enviou os mensageiros para consultarem esse Deus, se ele iria ou não sarar daquela enfermidade. Deixou de confiar no Deus verdadeiro para confiar em um Deus falso. É triste quando a pessoa chega a esse ponto de deixar de confiar no único e verdadeiro Deus para confiar em ídolos. Isso não pode acontecer na vida dos servos de Deus. Segundo subponto, Acasias segue os passos de seus pais. É a questão do exemplo, né? Acasias segue os passos de seus pais. Quem eram os pais de Acasias? Acasias era filho de Acabe e Jezabel. Nós estudamos em lições anteriores sobre Acabe. Acabe foi um dos piores reis de Israel. Esse homem, ele fez tanto mal, ele provocou tanto a ira de Deus, e ele chega ao ponto parece que ele achou pouco, ele ainda casou com Jezabel, que era filha de Etibaal, rei dos Sidônios. E se nós olharmos para a questão das características de Jezabel, Jezabel era uma mulher idólatra, era uma mulher perversa, uma mulher maligna. E
O pior de tudo ainda, ela era compromissada em acabar com a adoração de Jeová, do Deus dos hebreus, entre o povo hebreu. Ela veio com esse propósito, ela veio com esse intuito de acabar, de extinguir, de exterminar a adoração do Deus de Israel no meio do povo de Israel. E ela estava conseguindo. E ela estava fazendo, vamos dizer assim, um excelente trabalho, estava fazendo algo ali que estava realmente contribuindo para isso acontecer. Porque no tempo de Elias, houve uma perseguição, ela matou os profetas do Senhor, ela matou os sacerdotes do Senhor e colocou sacerdotes dos seus deuses para servirem. Levantou altares, levantou templos, isso tudo apoiado por Acabe. Era algo extremamente complicado, difícil, porque o diabo colocou aquela mulher com esse propósito de exterminar, de acabar com a adoração de Jeová no meio do povo de Israel. Louvado seja Deus. E ele seguiu os passos, seguiu o exemplo de seus pais. Olha a questão, como é interessante aqui. A questão do ambiente familiar para a criação dos filhos. Pais tementes a Deus procuram ensinar seus filhos no temor do Senhor. Os pais que são servos de Deus, que são tementes a Deus, eles vão sempre trabalhar para conduzir, para ensinar os seus filhos o temor do Senhor Deus. O ambiente, pais cristãos formam discípulos de Cristo. Nós que somos pais cristãos, nós temos um compromisso muito sério para com Deus com relação aos nossos filhos. A palavra de Deus nos diz que os filhos são herança do Senhor. Os filhos foram colocados na nossa responsabilidade. E nós temos que ensiná-los a temer a Deus, a conhecer a palavra de Deus, formar discípulos de Cristo. Eu coloquei aqui uma coisa aqui, nessa observação. Pais tementes a Deus procuram ensinar seus filhos o temor do Senhor. Eu coloquei procuram porque não está totalmente no nosso querer. Infelizmente, né? Acredito que cada pai, cada mãe que está me ouvindo nesse momento, que vai ouvir depois, o desejo é que nossos filhos sirvam a Deus. Que nossos filhos, nossas filhas sejam servos e servas do Senhor. Porém, nós sabemos que não é assim. Nós vamos procurar, nós vamos tentar, nós vamos fazer o possível que estiver no nosso alcance para mostrar o caminho de Deus para os nossos filhos, para que eles trilhem nesse caminho, que eles andem nesse caminho. Mas nós sabemos que não depende somente de nós. Nós fazemos nossa parte, nós ensinamos, nós mostramos, mas às vezes alguns filhos não querem seguir, não querem obedecer, não querem trilhar. Mas nós temos que fazer a nossa parte, a nossa responsabilidade, para que nós não venhamos, depois da prestação de conta com Deus, a sermos cobrados e pagarmos pela nossa omissão ou pela nossa irresponsabilidade para com os nossos filhos. É por isso que nós devemos sempre buscar, lutar, pelejar, para que os nossos filhos vejam em nós, os pais, um exemplo de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro servo de Deus, de uma pessoa compromissada com o reino de Deus, com a sua palavra, para que assim como eles possam seguir o exemplo e se tornarem servos de Deus. O ambiente hostil na criação de Acasias contribuiu muito para a sua formação, para o seu caráter e para a sua posição idolátrica.
porque ele foi criado num ambiente hostil. O pai ímpio, a mãe mais ímpia ainda. E isso contribuiu muito. Formou este homem como uma pessoa totalmente descompromissada com Deus e ligado, preso à idolatria. Ó, o reinado de Acasias foi um dos mais difíceis para Israel. Olha como é interessante isso aqui. Ó. O reinado de Acasias foi um dos mais difíceis para Israel. Nós falamos no começo. A liderança, ela traz bênçãos ou pode trazer maldição. Quando o rei ele decidiu seguir o caminho da idolatria, que as consequências vieram, não somente o rei sofreu as consequências, mas todo o povo sofreu as consequências. Por isso que diz que foi um dos mais difíceis para Israel, porque sofreu o rei, sofre também o povo. Isso é uma lógica. Ele é mencionado na Bíblia como um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Imitou Acabe, Jezabel e Jeroboão. Ele imitou, ele seguiu o exemplo de seus pais. Quer dizer, um péssimo exemplo. Os pais deram e ele seguiu este péssimo exemplo. Por isso recai essa responsabilidade sobre nós pais de darmos um bom exemplo para os nossos filhos, para que eles sigam o bom exemplo. Ó, no seu curto reinado de 2 anos, conseguiu superar a maldade de seus antecessores. Acasias seguiu o péssimo exemplo de seus pais, que certamente não acataram o sábio conselho de Salomão. Instrua o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22 e o versículo número 6. Ó algo aqui, para nós aprendermos aqui. Instrua o menino no caminho, não é o caminho, é no caminho. Por que não diz o caminho? Quando fala, vamos dizer assim, vamos analisar aqui. O caminho é como se apontasse, o pai dissesse, meu filho, o caminho é aquele. O caminho é aquele. Você deve andar nele. Quando diz no caminho, vai se cumprir o que está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6. Quando Deus fala ao povo de Israel, através de Moisés, dizendo, ó, tu inculcarás estas palavras no coração e na mente do teu filho, no trabalho, no caminho, em casa, sentado em casa, aonde tu for, tu deve inculcar, deve colocar esse mandamento na cabeça, no coração dos teus filhos. Quer dizer, ensinar no caminho é andar no caminho com o filho. Não é somente dizer, menino vai para a escola bíblica dominical amanhã. Não, é ir com ele. Menino vai para o evangelismo. Vá com o menino para o evangelismo. Menino vá para a igreja. Vá com o menino para a igreja. É ensinar no caminho, é andando no caminho com o menino, para que o menino venha a crescer, conhecendo o caminho e guardando a palavra de Deus, para temer a Deus, para que depois de velho ele não venha se desviar dos caminhos do Senhor. Segundo ponto, Elias desafia a adoração a Baal. Primeiro subponto, glória a Deus. A corajosa intervenção de Elias. O rei Acasias enviou seus emissários para consultar o falso deus Baal-Zebub. Mas o anjo do Senhor ordenou ao profeta Elias que se encontrasse com eles em Samaria e os exortasse com uma dura palavra. Porventura não há Deus Israel? Para irdes consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom? É uma repreensão, né? É uma repreensão. Vamos lá. A corajosa intervenção de Elias. Elias, ele foi corajoso ao fazer essa intervenção? Foi. Embora tenha sido mandado por Deus, Elias sabia que ele poderia correr o risco de ser morto por aqueles mensageiros, por aqueles homens, porque eles foram enviados pelo rei. A ordem era uma ordem do rei. E Elias, quando eles recebem a instrução do rei,
Ó, vocês vão lá e consultem Baal-zebub e perguntem a ele se eu vou ser curado ou não dessa enfermidade. Deus fala para Elias, agora tu vai, encontra-se com ele lá. Encontrou em Samaria. Aí disse, olha, agora vocês voltem e perguntem ao rei, por que não há Deus em Israel para eles consultar Baal-zebub, Deus de Ecrón? Era uma intervenção corajosa. Corajosa. Agora, vamos aqui relembrar algumas coisas com relação a Elias. Na lição passada, você que me acompanhou, ou você que acompanhou no YouTube, né? Elias, ele enfrentou os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá. Certo? Nós estudamos isso na lição passada. Logo após o feito de Elias orar, descer fogo do céu, matar os 850 falsos profetas, depois de ele orar e Deus enviar chuva, Jezabel, quando soube, disse assim, agora eu vou te matar. O que aconteceu? Elias correu. Elias capou o gato. Desabou. E entrou numa situação quase depressiva, desejando até morrer. Desejando até a morte. E Deus começa a trabalhar na vida de Elias, tira ele da caverna e restaura a sua vida. Nessa condição agora, Elias estava restaurado. A corajosa intervenção de Elias, depois de uma restauração, de um encontro com Deus, de uma recarregada de baterias, Elias volta ao cenário para confrontar novamente a idolatria e um rei idólatra. Glória a Deus. Aleluia. Mas é interessante ver aqui que depois da restauração, houve um momento de fraqueza, um momento de desânimo, um momento de depressão na vida de Elias. Mas após Deus trazer sua vida dele uma restauração, Elias agora se coloca à disposição e toma uma iniciativa de confrontar novamente mais um rei. Havia confrontado Acabe, agora estava confrontando o seu filho de forma ousada, de forma corajosa e de forma coerente. Louvado seja Deus. A coragem de Elias é baseada no seu zelo pelo Senhor. Elias, ele tinha essa coragem toda porque ele era zeloso pelo Deus de Israel. E isso o impulsionava. Isso o fazia tomar atitudes que exigiam coragem, que exigiam ousadia. Porque o zelo, o cuidado de Elias era muito grande pelo Deus de Israel. Não é à toa que ele vai, quando ele ouve a voz do Senhor, ele diz assim, Senhor, eu tenho sido zeloso. Eu tenho sido zeloso a primeira vez que ele fala com Deus. Na segunda vez que ele fala, Deus fala com ele, que ele responde, diz assim, eu tenho sido extremamente zeloso. Ele era zeloso. E esse zelo de Elias, esse cuidado de Elias pelo Senhor, pelo seu reino, esse compromisso que ele tinha com Deus, o tornava um homem ousado, um homem corajoso, um homem destemido. Porque quando nós vemos ali em Jesus ele cumpre o Salmo 68, esse é o versículo 8, quando ele chega no templo, e as pessoas estavam ali no templo, e estavam ali negociando, comprando, vendendo, fazendo negócio, mercadejando na casa de Deus. Jesus, ele se revolta. Jesus, ele faz um cordel ali, um chicote, e começa a derrubar a mesa, e começa a açoitar gente, e começa a descer o chicote em gente ali, e dizer, vós tendes convertido a minha casa em casa de ladrões, mas ela será conhecida como casa de oração. E depois os discípulos entenderam que o Salmo 68, versículos 6 e 8, não lembro,
vai dizer assim: o zelo da tua casa me consumirá. O exemplo de Jesus como um zelo pela casa de Deus. Assim também nós devemos ter zelo pela casa de Deus. Devemos ter zelo pela obra de Deus. Devemos ter zelo pelo Senhor. Assim como o exemplo de Elias. Este zelo deve nos colocar à disposição de Deus, com ousadia, com coragem, de forma destemida, para fazer a sua obra e para cuidarmos das coisas de Deus. Glória a Deus. Aqui outra coisa que a gente aprende aqui nesse primeiro subponto, do segundo ponto, é a questão do direcionamento, da orientação divina. Veja que o rei chama os homens e os homens saem. E o anjo fala para Elias. E Elias vai ao encontro daqueles homens. Quer dizer, que Elias foi orientado pelo anjo do Senhor. A orientação divina na vida daquele homem. Ele era uma pessoa que ele tinha comunhão com Deus. Ele tinha intimidade com Deus, vai mais na frente. E isso fazia com que ele fosse guiado, ele fosse orientado por Deus. Veja o seguinte: quem falou para ele que o rei havia chamado os mensageiros e que iria enviar com uma mensagem para Baal-zebub, o deus de Ecrón? O Senhor. O Senhor revelou para Elias. O Senhor mostrou para Elias. E o Senhor também direcionou a Elias o caminho, o local aonde aqueles homens iriam passar. E Elias se colocou ali porque foi direcionado por Deus. Quando nós falamos em direcionamento, em orientação divina, isso é muito importante para as nossas vidas. Nós devemos sempre buscar a orientação de Deus em todas as decisões que nós iremos tomar. Na obra de Deus, na nossa vida particular. Tudo nós devemos buscar a orientação de Deus. Para que tenhamos sucesso. Para que tenhamos decisões sábias. Isso é muito importante. E eu estava olhando, Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz que Deus falou de muitas formas e de várias maneiras aos nossos pais pelos profetas. Mas a nós, nesses últimos dias, nos tem falado através do Filho. Com relação à orientação, nós não temos que estar buscando de orientação no sentido de revelação, de profecia, porque nós aprendemos na lição passada, na revista passada, que a orientação está escrita, a profecia, perdão, está escrita em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Ela tem 3 objetivos: edificação, exortação, e consolação. Ela não é para direcionar. Não é para nós estarmos na casa de alguém que é profeta de Deus atrás de orientação. Não é para um líder de uma igreja estar atrás de profeta pedindo orientação. Não é para ninguém também estar lá, não, eu vou na casa de fulano de tal porque eu vou pedir orientação porque ele é um profeta, porque ela é uma profetisa. Não. A profecia não tem essa finalidade. A profecia, eu vou repetir mais uma vez, é exortação, edificação e consolação. Para a orientação, meus queridos, minhas queridas, nós temos a palavra de Deus, que nos orienta, que é que o salmista, no Salmo 119, versículo 105, ele vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Orientação, direcionamento. E nós temos também o Espírito Santo, que nos orienta, que nos direciona a fazermos a vontade de Deus. Glória a Deus. Segundo subponto, a resposta de Elias aos soldados do rei. Quando o rei ficou sabendo da profecia de Elias, enviou em 3 ocasiões diferentes um oficial com 50 soldados para conduzir Elias ao palácio. Segundo Reis, capítulo 1, versículo 9, versículo 13. Mas nas 2 primeiras vezes desceu fogo do céu e consumiu todos os soldados e seus capitães. Segundo
Segundo Reis, capítulo 1, versículo 14. Na terceira vez, glória a Deus, todavia o capitão do agrupamento, temendo pela própria vida e pela vida de seu soldado, ajoelhado, suplicou ao homem de Deus que lhe poupasse a vida. Por bondade e misericórdia, o Senhor ouviu aquele sincero clamor e ordenou ao profeta que o acompanhasse até o palácio em segurança. Vamos lá, vamos tirar alguns ensinamentos daqui para nós nesse segundo subponto do segundo ponto. Vamos lá. O primeiro que nós aprendemos aqui, que nós tiramos para nós como ensinamento, é a questão da prepotência, da arrogância, que não devemos ter isso na nossa vida. Olha o verso seguinte. Quando o rei ele ouviu a resposta dos mensageiros e falou para aqueles mensageiros, senhora, como é que era o homem que veio ao encontro de vocês, que falou para vocês essas palavras? E eles disseram, é um homem vestido de pelo de camelo e com um cinto de couro nos lombos. Ele disse, é Elias. Primeira coisa que nós aprendemos aqui é que o crente, o servo de Deus, a serva de Deus, também é identificada pelas vestes, né? Tem gente que diz que veste não salva ninguém. Não, veste não salva ninguém. E nem veste revela, né, muitas vezes, o caráter de alguém. Mas a pessoa salva, ela se veste de forma decente. Ela não se veste de forma a trazer o pecado da imoralidade, trazer o pecado da malícia. A pessoa que é salvo, ele sabe e ela sabe se vestir de forma adequada, de forma santa, de forma agradável a Deus e de forma a não se colocar como um objeto que possa servir para fazer com que alguém venha pecar, que alguém venha desagradar a Deus. Essa pessoa tem um discernimento para essas coisas. A pessoa é identificada pelas vestes. E a questão da prepotência está nos dois primeiros capitães. Veja o que acontece. O primeiro capitão, ele chega para Elias, ele estava no monte, e ele diz, homem de Deus, olha como é interessante, eles falam, homem de Deus, desce, porque o rei quer falar contigo. Assim diz o rei, desce, e ele diz, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma a ti os teus 50. E desceu fogo do céu e consumiu aquele homem, aquele capitão, com os seus 50 homens. O segundo veio e disse, homem de Deus, desce depressa. Ele foi mais arrogante. Ele foi mais prepotente. O outro disse, desce. O outro disse, desce depressa. E ele disse, eu sou homem de Deus, desça o fogo do céu e consuma a ti os teus 50. E desceu o fogo do céu e consumiu a ele e aos seus 50. O terceiro que foi enviado, ele foi humilde. Ele chegou e clamou, disse assim, homem de Deus, seja preciosa a minha vida e a vida desses teus 50 servos. Isso é humildade. E essa humildade fez com que o anjo do Senhor dissesse para ele, agora vai com ele. E ele não foi consumido. Porque se ele tivesse vindo com a arrogância, com a prepotência dos demais que haviam anteriormente, antes dele, ele também teria morrido juntamente com os seus 50. Mas ele foi humilde, ele foi sábio e ele foi poupado. Olha o que diz para nós, o que traz no ensinamento. A humildade. Provérbios capítulo 15, versículo 33. E Provérbios capítulo 16 e versículo 12, se eu não estou enganado. Vai dizer o seguinte. Diante da honra vai a humildade. Olha como é importante a questão da humildade. Não há como ser honrado se não for humilde.
as pessoas humildes, elas serão honradas. Porque a palavra de Deus nos diz que diante da honra vai a humildade. Quer ser honrado? Quer ser honrada? Seja humilde. E a prepotência. Provérbios 16, versículo 18. O que é que diz lá? Provérbios 16, versículo 18, vai dizer o seguinte: louvado seja Deus, que o homem... Deixa eu ler aqui para vocês. Provérbios, capítulo 16, versículo 18. 16 e 18. Que fica a Bíblia todo tempo pertinho. Querendo para esses momentos que a pessoa não lembrar tudo, nós temos a palavra de Deus. Olha o que é que diz. 16 e 18. Diz o seguinte: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Também está escrito em Provérbios 29 e 23. Eu também anotei aqui, 29 e 23. Também diz o seguinte: o que é que diz Provérbios 29 e 23? A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. A arrogância, a prepotência abate o homem. Quando fala homem aqui, quer dizer, ou mulher também, fala do gênero humano. Não é somente do macho, mas também da fêmea. Todo aquele que se exaltar, ele será abatido. Está escrito na palavra de Deus. E todo aquele que se humilhar será exaltado. Veja a questão do publicano, do fariseu. Está escrito lá em Mateus, em Lucas, capítulo 18, versículo 9, versículo 14. O que é que diz lá? Jesus conta a parábola dizendo, olha, publicano, ele orava a Deus e dizia assim, olha, o fariseu orava e dizia assim, graças te dou, Senhor, porque não sou como os demais homens, nem como esse publicano. Dou esmola, pago dízimo, faço isso, faço aquilo. E o publicano, ele orava sem levantar o rosto para o céu. Apenas batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Aí Jesus disse, esse que orou assim, ele desceu justificado. Mas aquele outro não. Porque aquele que se humilhar será exaltado. E o que se exaltar será humilhado. Nunca prepotência nem arrogância. Sempre humildade e simplicidade, porque obterá honra. Louvado seja Deus. Terceiro subponto do segundo ponto. No dia seguinte. Um ministério de fogo. Elias pode ser chamado de profeta de fogo. Em 3 episódios do seu ministério, Deus enviou fogo do céu. No Monte Carmelo, com os profetas de Baal. 1 Reis, capítulo 18, versículo 28. No Monte Horebe, quando o Senhor visitou o profeta, se manifestou por fogo, embora a sua presença não estivesse nesse elemento. 1 Reis 19, 12. E quando por 2 vezes o fogo desceu para consumir os soldados e seus capitães. Vamos lá. Um ministério de fogo. O fogo, ele é uma simbologia do Espírito Santo. E Deus, ele também se manifesta, as suas manifestações, né, de Deus, algumas vezes Deus se manifestou em forma de fogo. Na sarça ardente, para Moisés, Deus se manifestou no fogo, na sarça que não se consumia. E o fogo, ele tem uma simbologia também do Espírito Santo. Em Mateus capítulo 3, versículo 11, fala o ministério de fogo. João disse assim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Também em Lucas capítulo 3, versículo 16, batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo também aconteceu no dia da descida do Espírito Santo de Pentecostes, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 1, versículo 4. Vai estar escrito lá que todos estavam reunidos no mesmo lugar e de repente ouviu do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estava sentado. E de repente foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, todos foram cheios do Espírito Santo.
O Espírito Santo, ele tem uma simbologia do fogo. O ministério de fogo de Elias. Elias chamado profeta de fogo, por causa dessas manifestações do fogo de Deus na sua vida. E também o mais incrível aqui, não é somente essas manifestações de Deus fazer fogo do céu e manifestar o seu poder e a sua glória através deste homem de Deus, mas a sua própria vida, seu próprio ser, era tomado pelo fogo ardente de Deus na sua vida. Deus usou de uma forma poderosa esse grande homem. E ele tinha dentro de si a chama do Espírito Santo, que ardia na sua vida, o fazendo a cada dia ser um homem zeloso, corajoso, ousado e usado por Deus para fazer a sua obra, para cumprir o seu ministério profético. O fogo ele tem a simbologia de poder, purificação. O fogo ele purifica, né? O fogo ele purifica. O Espírito Santo, ele é o fogo que está na minha vida e na tua vida, que nos ajuda a vencer as coisas que não agradam a Deus na nossa vida. Vai nos purificando, vai trabalhando. Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele vai dizer: aquele que em vós começou a boa obra, vos aperfeiçoará até o dia de Cristo. É o Espírito Santo, fogo que consome aquilo que não presta na minha e na tua vida. Proteção aqui se trata ali na questão da manifestação do povo de Israel durante o percurso no deserto, em que o fogo ele ficava ali no meio do povo para proteger, no sentido de espantar as feras, de espantar os animais peçonhentos, e o povo ficava protegido. Iluminava, né, também. E aquecer. E perseverança. Eu coloquei aqui perseverança, porque Levítico capítulo 6, versículo 13, vai dizer: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo do Espírito Santo, que está aceso na minha e na tua vida, ele deve ser preservado. Nós devemos a cada dia buscar a perseverar em servir a Deus, em fazer a vontade de Deus, em obedecer sua palavra, a não nos colocarmos na questão do pecado, para que o pecado não venha tomar a nossa vida, não venha fazer parte da nossa vida, para que isso não venha atrapalhar as manifestações do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Um ministério consagrado a Deus. Esse é o ministério de fogo. O ministério de fogo quer dizer o ministério consagrado a Deus. Um ministério onde a pessoa, o crente, a crente, ela se coloca à inteira disposição de Deus para fazer a sua obra, ser ousado, corajoso, determinado e sempre dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim para ser usado por Deus. Terceiro e último ponto. Já está com 58 minutos, o tempo passa muito rápido. A doença de Acasias e a sua morte. O julgamento do Senhor contra Acasias. Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado ou sair daquela cama vivo. Por consequência de sua obstinada idolatria, Acasias estava sentenciado à morte. Ele conhecia as maravilhas que Deus havia operado no meio do povo no passado. O julgamento do Senhor contra Acasias. Meus irmãos, veja o seguinte. Nós temos muitas pessoas confundem, às vezes, o amor de Deus. Acha que Deus ele não vai fazer porque Deus é amor. Deus ama e Deus vai fazer isso com a sua criatura e tal. Mas veja o seguinte. Deus ele é amor, mas ele também é justiça. Eu ouvi uma expressão um dia desse que me chamou muita atenção e eu guardei no meu coração. Nós não podemos de forma nenhuma abusar da misericórdia de Deus, do amor de Deus. Nem queremos chegar no limite da misericórdia. Porque depois do limite da misericórdia vem a justiça de Deus.
E a justiça de Deus, meu querido, ela é imparcial. Ela se cumpre. E devemos ter muito cuidado com isso. Deus é amor? Ele amou. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. De tal maneira aqui é uma expressão usada por João porque ele não achou uma palavra que viesse fazer um conceito pleno do amor de Deus. E até hoje não tem uma palavra que venha trazer esse conceito, que venha mostrar de forma plena o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o amor de Deus. Só que o amor de Deus, ele vem também com a justiça de Deus. Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. E quando nós estamos debaixo do amor de Deus, maravilha, glória a Deus. Mas vai chegar um momento em que a justiça de Deus ela vai se manifestar. Ela vai ser necessária. Ela vai acontecer. Em Hebreus capítulo 10, versículo 31, vai dizer que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É um Deus amoroso, é um Deus misericordioso, é um Deus bondoso, um Deus benigno, mas que também ele é justiça. A justiça dele é plena. A justiça dele é justiça imparcial. E isso as pessoas, nós devemos entender, devemos compreender, para que nós nunca venhamos a querer ultrapassar os limites da misericórdia e do amor de Deus. Porque depois desse limite vem a justiça de Deus. O julgamento de Deus. Como poderia opor-se a Deus e negligenciar suas leis daquela maneira? Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem a sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. Opa! Provérbios capítulo 29, versículo 1. O homem que muitas vezes, repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Provérbios capítulo 29, versículo 1. Vou repetir. O homem que muitas vezes, repreendido, endurece a sua cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Olha, existe uma doutrina muito pouco falada. A gente não vê quase as pessoas falarem nessa doutrina. Mas existe uma doutrina, isso respaldado na palavra de Deus, chamada um ponto sem retorno. Isso está claramente mostrado e fundamentado em toda a Bíblia Sagrada. Que as pessoas pecam e não querem voltar atrás. Não querem se arrepender. E o amor de Deus vai indo, a misericórdia, mas de repente ultrapassa os limites da misericórdia e do amor de Deus. Aí vem o juízo. Aí depois que vem o juízo, aí é onde tem esse ponto sem retorno. Quando Deus fala para Abraão, e assim, olha Abraão, a tua semente, a tua descendência será escravizada durante 400 anos. Mas eu vou julgar a nação que a escravizou. E depois dos 400 anos, a tua descendência voltará para esta terra, porque ainda a medida dos cananeus não está completa. Deus estava dando um tempo para os cananeus se arrependerem. Deus estava demonstrando o seu amor e a sua misericórdia. Durante esse período da promessa de Abraão, 430 anos depois, o povo não se arrependeu. Aí entrou o quê? Saiu a misericórdia e entrou o juízo. Aí houve um ponto sem retorno. Morreu homem, mulher, criança, animal, morreu tudo. Morreu tudo, porque
Chegou nesse ponto. Chegou no juízo, e no juízo, meu querido, não há como voltar atrás. As oportunidades foram dadas. O tempo foi dado. E a pessoa não aceitou. Não quis. Aí chega esse ponto sem retorno, onde não, o julgamento acontece em forma irreversível. Irreversível. Sodoma e Gomorra, da mesma maneira. Chegou no ponto sem retorno. E o julgamento veio e consumiu a todos. Também acontecerá na consumação desse século, em que a igreja será arrebatada e as pessoas ouvirão o evangelho pelos anjos, pelos 144 mil assinalados de Israel, pelo remanescente. E as pessoas não vão querer. Mas quando vier o juízo, vier as pragas, vier as taças, aí não há mais como voltar atrás. Esse é chamado ponto sem retorno. E o que aconteceu na vida de Zacasias foi exatamente o mesmo. Ele chegou num ponto em que ele não tinha mais solução. Em que não havia mais como voltar atrás. E o castigo veio. E ele morreu. A determinação de Elias. Ao ser convocado à presença do rei pelos oficiais e seus soldados, o profeta não titubeou em repetir o que havia dito anteriormente aos mensageiros de Acasias. Desta cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Determinação quer dizer uma pessoa decidida, uma pessoa resoluta, uma pessoa determinada. Ele disse aos oficiais e repetiu na presença do rei. Ele não titubeou, ele não voltou atrás. Ele era uma pessoa determinada. Ele era uma pessoa ousada. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz que Deus não nos deu o espírito de temor, mas o espírito de ousadia, de poder, né? O nosso espírito que habita em nossa vida não é um espírito de covardia. Não é um espírito de temor, de medo. É um espírito de ousadia, de poder, que habita em mim e você. Jeremias capítulo 1, versículo 12, vai dizer o seguinte: provavelmente o acidente ocorrido com o rei afetou sua mobilidade e a falta de medicina daquela época não lhe proporcionou uma boa recuperação. Independente disso, porque se Deus quisesse curar, Deus curaria. A palavra de Deus dada ao profeta Elias se cumpriu e o rei Acasias faleceu. A palavra de Deus, ela se cumpre. Por isso que eu li Jeremias capítulo 1, versículo 12. Que a palavra de Deus, ela se cumpre. Ela tem um cumprimento. Terceiro e último subponto. As qualidades de Elias. Nesse episódio, várias qualidades de Elias são percebidas, tais como intimidade com Deus. Era um homem que tinha intimidade com Deus, nós falamos aqui. Zelo em promover a adoração ao Deus de Israel. Nós falamos também na questão do zelo de Elias, porque este zelo era a base para a sua determinação, para a sua coragem em fazer a vontade de Deus. Clareza, ele tinha uma mensagem que Elias era uma mensagem compreensível. Assertividade, firmeza, segurança e fidelidade, pessoa que é fiel. Deus, ele é fiel e requer que que o seu povo, os seus servos sejam fiéis a ele também. Né? Na parábola dos talentos, quando vão prestar conta, Deus fala para aquele que negociou com 5 talentos e ganhou mais 5, diz assim: servo bom e fiel, como foste fiel no pouco, no muito te colocarei. A recompensa para aquele que for fiel a Deus. E, além de tudo, coragem, ousadia, né? Intrepidez. Temos que ser assim, tem que ter coragem, tem que ter ousadia, tem que ter intrepidez para combater o pecado. Ainda hoje o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos e obedientes a fim de serem usados por Ele em sua grande obra. Glória a Deus. Que revista maravilhosa, né? Que lição maravilhosa
que nós aprendemos nesta noite, vários ensinamentos para as nossas vidas. Glória a Deus. E nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade, a você que nos acompanhou, possa compartilhar aí com todos, né, seus amigos, amigas, sua família, e assim possamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Que vocês peçam oração a todos, né? Não é fácil a gente fazer esse trabalho. Temos aí grande responsabilidade também com relação à obra de Deus. A semana passamos estudando e também tratamos de outras coisas relacionadas ao reino de Deus. E amanhã estamos aí com a responsabilidade de trazermos o ensinamento na escola, né? A EBD amanhã, na nossa igreja. E pedimos a oração de todos vocês. Orem por nós, nos apresentem a Deus, para que Deus, com a sua infinita misericórdia, a sua graça, sempre nos ajude, nos dando força, nos dando ânimo, nos dando ousadia, coragem, unção para fazermos a sua obra, tá bom? Quero fazer uma oração por você neste momento, que você possa orar comigo, em nome de Jesus. Você ora por mim, eu oro por você. Vamos orar, agradecendo. Querido Deus e amado Pai, Senhor da glória, neste momento, querido eterno Salvador, te agradecer, Senhor, por esta rica e maravilhosa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, meu Deus e meu Pai, tratando de um assunto tão maravilhoso, tão edificante para as nossas vidas, Pai. Que nós devemos aprender, Senhor, com os erros, Pai, dos outros. Então devemos buscar a cada dia aprender com aquilo que acontece errado ao nosso redor e menos com os nossos erros, Pai. Que nós venhamos a errar menos e que venhamos aprender a cada dia te servir com alegria e com prazer. Assim te peço por cada vida que nos acompanhou, por aqueles que irão nos acompanhar ainda, que o Senhor possa continuar abençoando e assim nos dar uma noite de paz, noite maravilhosa, na tua presença, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um. Uma ótima noite, um ótimo domingo e até a próxima semana, em nome de Jesus. Glória a Deus. Esqueci de trazer a...